Hoje. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É boa noite que é curitibano ou boa noite? Boa noite. Boa noite. Alguém aí? Boa noite com leite quente. Alguém aí já fala boa noite, já escreve pra gente ver se tá tudo ok aqui pra nós, hein, gente? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Ah lá. Fala boa noite aí pra nós, pra gente ver como é que tá aqui, se a gente consegue ler. Porque a outra vez a gente não conseguiu, a semana passada a gente não conseguiu ler. Então fala boa noite, pessoal. Ai, 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 essa sua mãozinha aí, Rô. Aí, ó. Fala boa noite, gente. Às vezes estão até falando, o que é aqui? Aí eu acho que pra digitar, né? Não sei. Não sei o que é, não. Ah, Cauana. Oi, tudo bem? Nossa, quanto tempo. Tudo bem? Lembra dela, amor, que a gente foi pra praia? Tô almoçona já. Ó, oi, pastora, paz. Oi, pastor, tudo bem? Paz. Boa noite. Amém, Deus abençoe também. Oi, pessoal. Vamos chegando, a gente já chegou. Oi! Oi! Isso aí, vão falando oi. Ó, o tio Júlio lá. Ó, tio Júlio. Oi, Samara. O tio Júlio e a tia Ivone. Boa noite, gente. Boa noite. Tá o tio Júlio ali, ó. O tio Júlio tá na frente, mas a tia Ivone tá lá atrás, ó. Verdade. Tá vendo? Então tem que ver. Ah, é o tio? Quem tá aí? É o tio, é tio, é os dois. Que honra! Oiê, boa noite, pessoal. Vamos esperar mais uns minutinhos pra gente começar. O som tá legal aí? Estão ouvindo bem? Então um joinha pra nós aí. Sônia. Oi, Sônia. Obrigado, pastor. Então tá bom. Oi! Oi, Sô! Beijo, Deus abençoe, boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho, hein? Vamos lá. Alice! Nossa, Alice, quanto tempo! Boa noite, bem-vinda! Vamos começar então, Rô? Vamos. Vamos lá? Bom, primeiro já quero agradecer vocês que estão aí, né? Pedir para que Deus venha falar conosco através da sua palavra, que possamos conversar, né? Hoje a gente está conseguindo ver aí. Oi, tia Marli, mãezinha linda, Deus abençoe, a paz. Então que você também possa escrever aí o que você pensa, o que você acha, tá bom? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha nos capacitar a passar aquilo que o Senhor deseja a cada coração que está ouvindo e até mesmo nos nossos próprios corações, Pai. Quero te pedir que o Senhor venha nos usar com poder e com graça, cada um de nós. A cada um que está assistindo, aquele que vai, Senhor, compartilhar a tua visão, compartilhar aquilo, Senhor, que está entendendo. Então, que o Senhor venha, Pai, falar aquilo que nós não podemos alcançar. E que o Senhor venha alcançar o teu propósito e o teu objetivo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Joia. Nós vamos comentar um pouco, refletir um pouco aqui sobre Atos 27. Atos dos Apóstolos 27,
onde aqui diz que Paulo ele vai a Roma. Paulo vai fazer uma viagem, ele vai de barco até Roma, porque ele estava sendo acusado, porque ele estava sendo acusado de corromper, de influenciar negativamente a religião, enfim, e estavam querendo acusar Paulo, querendo matar Paulo, querendo condenar ele, armar uma emboscada para ele, e até que ele vai a Roma para ser julgado, né? E nessa viagem acontecem algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, que ele, quando vai viajar, ali no versículo 1, fala assim que ele foi colocado junto com alguns prisioneiros, né? E quem acompanhou eles foi um guarda oficial romano chamado Júlio, que era um capitão do regime imperial. E nessa viagem, Paulo ele vai praticamente como prisioneiro. Só que durante essa prisão, acontecem algumas coisas que eu considero interessante, né? Primeiro que a viagem foi um pouco turbulenta, mas antes um pouco da turbulência, o que me chama a atenção é que essa pessoa que era o capitão da Guarda Imperial, lá no versículo 10? Não, no versículo 3, fala assim, que eles param em Sidom e Júlio ele demonstrou bondade a Paulo, permitindo que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui como algo providencial de Deus, como quando Deus está no negócio, mesmo o apóstolo Paulo como um prisioneiro, como estava sendo levado... Injustiçado. Porque, uma vírgula aí, muitas vezes a gente se considera injustiçado, certo? Então vamos lá, nós estamos lendo em Atos capítulo 27. E agora o comentário do Rodrigo é o versículo 3. Então vamos lá. Mesmo Paulo sendo injustiçado, porque ele foi preso injustiçado, certo? E quantas vezes nós somos ou achamos que estamos sendo injustiçados, a gente vê o quanto Deus é bondoso conosco. Ou muitas vezes a gente não consegue ver uma saída. Então prestem bem atenção, é muito interessante esse capítulo, vai lá. Então, Paulo sendo injustiçado, mesmo assim, quando eles pararam em Sidom, eles ancoraram numa cidade chamada Sidom, o chefe da guarda, o capitão da guarda imperial, ele permitiu que Paulo ele desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Parece um negócio humanamente inexplicável, na verdade. Você imagina você preso, você numa situação de sendo levado para o julgamento e sendo conduzido até por um capitão da Guarda Imperial, e de repente você para em um lugar e essa pessoa te libera para ir visitar amigos e receber a ajuda dessas pessoas. Então é algo bem providencial de Deus mesmo, e a gente precisa entender que quando acontece alguma coisa assim que mesmo que seja fora do nosso controle, fora da nossa direção, Deus ele não nos permite ficar à deriva, né? Ele sempre tem uma direção correta para as nossas vidas, né? E é onde está a nossa esperança, né? Porque quando a gente se sente injustiçado, se a gente olhar para o lado e a gente não conseguir ver Deus, aí é complicado. Mas o que Deus nos mostra aqui? Que mesmo a gente sendo injustiçado, como Paulo estava sendo, ele ainda nos presenteia, ele ainda nos olha para nós com um olhar diferente, né? E ele ainda usa pessoas para nos abençoar.
de onde a gente nunca imagina, isso acontece. Oi, Michele, beijo, bem-vinda. E daí, depois desse episódio, eles saíram de lá e foram, a Bíblia diz aqui no versículo 4 que eles foram costeando a ilha de Chipre, porque os ventos contrários eles se tornavam difíceis de manter no rumo, né? Manter o rumo. O que a gente começa a perceber aqui é que, independente de nós servirmos a Deus, de nós andarmos com Deus, em algumas oportunidades, Deus vai permitir que coisas, no mínimo estranhas, aconteçam com a gente, né? Como aconteceu com Paulo. Primeiro, sendo levado para um julgamento, colocado num barco com vários prisioneiros, a Bíblia diz ali que eram mais de 120 pessoas, ou melhor, 200 e poucas pessoas, sendo colocado num barco para ser transportado e ser julgado e não saber o futuro, não saber o destino. Ali já começa a acontecer algumas provisões de Deus, mas também começa a acontecer algumas coisas que aos olhos humanos era difícil. Começou a ter ventos contrários na viagem e começou a ficar difícil até de manter o rumo. Você já passou por alguma situação assim na sua vida? Que você está dentro de um barco, ou você está caminhando, e de repente você começa a ver que o barco está praticamente perdendo o rumo, e você não sabe para onde vai. Situações de incerteza, situações de insegurança, situações de medo, naturalmente falando, elas começam a tomar conta das nossas vidas. Mas nós vamos ver que na vida de Paulo não foi assim. Mas você pode dizer assim, mas Paulo era apóstolo de Jesus. Paulo era um homem que teve um encontro com Jesus muito diferente, muito especial. Porém, Paulo era feito da mesma matéria que nós somos, né? Paulo era feito do mesmo barro que nós somos feitos. Ele não era um homem diferente de nós. Ele somente era um homem que exercia uma fé de forma muito prática e muito intensa e vivia aquilo que ele pregava realmente. Ele não era um homem que estava vivendo à mercê do medo, à mercê das circunstâncias, mas ele era um homem que tinha sua fé inabalável, uma fé que levava ele sempre adiante e não deixava que ele estremecesse, que ele caísse, que ele se prostrasse diante das circunstâncias. Então nós vemos aqui que aí as coisas começaram a perder o rumo. Então eles tiveram que fazer uma partida para a Itália e embarcar no navio. Então, no versículo 7 fala que eles navegaram vagarosamente por vários dias. E depois de muita dificuldade, eles se aproximaram de um lugar chamado Quinido. E por causa dos ventos contrários, eles atravessaram para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de fronte do mar de Salmona. Então fala que eles começaram a passar por ali com muitos esforços, muitas dificuldades, e que eles haviam perdido muito tempo. E as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Então Paulo ele tratou essa questão com os oficiais do navio. Olha aqui, o querido, você que está assistindo aí, olha a atitude de Paulo. Paulo, a partir desse momento, ele deixa de ser somente um tripulante, somente um prisioneiro, e começa a exercer uma autoridade mesmo preso, né? Como aconteceu com José na cadeia, né? José do Egito, estando preso, e ali na prisão ele exercia uma posição de autoridade. Porque quem não importa onde ele esteja, ele sempre vai exercer
essa autoridade, ele vai sempre levar aonde ele estiver o poder e a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Então Paulo fala assim, ó, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e o perigo para a nossa vida. Você que conhece um pouco, você pode me dizer se Paulo era um pescador? Paulo era pescador ou não? Paulo conhecia profundamente o mar, conhecia profundamente sobre navegação, ele era um marinheiro ou era um comandante de navio? Oi, Rosa, paz! Oi, Suzy, beijo, saudade! Então, até onde eu sei, não era. Ele era um fazedor de tendas e ele era um homem religioso antes de conhecer Jesus, né? Ele era um homem religioso, era um homem influente na lei, mas aqui ele começa a aconselhar aqueles homens, olha, do jeito que está indo, eu vejo que nós vamos ter problemas adiante. Olha o que é uma pessoa que tem a visão de Deus, né? Um homem que tem o poder e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele pode estar navegando em mares turbulentos, pode estar navegando por lugares ruins, mas ele consegue vislumbrar, ele começa a visualizar com a visão de Deus. Não perde a direção, na verdade, né? Exatamente. Ele não perde, ele estava sendo injustiçado, ele estava viajando para ser levado até o imperador, para poder falar com o imperador, né? E mesmo assim, ele nessa posição de injustiça toda, de estar preso, ele ainda consegue ouvir a voz de Deus, né? Ele ainda consegue ter essa comunhão, ele não perde a direção de Deus, ele não perde a sua vida, a sua intimidade com Deus, independente da situação que ele está vivendo. E é isso que a gente quer tentar trazer para a nossa vida hoje. Então não importa o momento que a gente está vivendo, de turbulência, de injustiça, de dor, de sofrimento, que a gente não pode perder a nossa direção, o nosso direcionamento. E não podemos deixar de falar aquilo que precisa ser falado. Que nem Paulo, ele foi lá e ele aconselhou, ele estava aconselhando os homens a não ir. Olha, eu acho melhor não ir, porque vocês vão, né, a gente pode morrer, a gente pode perder tudo. Mas o que aconteceu? Eles não deram ouvidos para a voz de Paulo, né? Quem é Paulo? Paulo não é ninguém. Lá estava quem? Lá estava o capitão do barco, lá estava como é que fala aqui? O piloto do barco e o dono do barco. Então estava o capitão e o dono do barco. E Paulo não era nem pescador. Então eles não deram crédito. E isso acontece comigo e isso acontece com você. Quantas vezes a gente tenta aconselhar as pessoas, olha, não vai por esse caminho porque eu já fui e me ferrei. Não vai por aí porque não vai dar bom. E as pessoas não ouvem, as pessoas vão. Quantas vezes as pessoas falaram isso para nós? Ou estão falando para nós, estão nos aconselhando, olha, essa não é a melhor escolha, olha, não vai por aí, olha, para com isso, se junta mais com Jesus. Então eu não sei qual é o momento que você está vivendo, se você é aquele que está aconselhando, ou se você é aquele que está recebendo o conselho. Então abre os seus olhos, abre o seu coração e deixa que Deus venha confirmar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para sua família. Aqui a história é no navio. Então talvez a minha atitude, talvez a decisão que eu preciso tomar, ela venha envolver o meu navio, ela venha envolver o meu barco, ela venha envolver a minha família, ela venha envolver o meu trabalho, ela venha envolver a minha situação. Então nós não podemos ser negligentes com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Por exemplo, se você decidir por uma separação,
você vai ver que você vai destruir, não é só a separar você do seu esposo, mas você vai destruir a sua família, você vai provavelmente chatear os teus filhos, os seus pais, enfim, né? Há casos e casos, é só um comentário. Talvez você está de saco cheio do seu trabalho e você está querendo chutar o pau da barraca, mas às vezes a gente esquece que talvez não seja esse o momento, porque o serviço tá difícil, ou porque você que está ajudando em casa e no momento não dá. Então assim, são exemplos que eu estou dando, que talvez essa atitude, essa escolha, esses conselhos que nós estamos ouvindo, talvez não venha prejudicar só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Ali fala do navio. E no navio, o piloto e o dono do navio, o capitão e o dono do navio, eles foram o quê? Eles foram negligentes, eles poderiam ter dado ouvido ao que o Paulo estava falando, porque envolvia muita coisa. Envolvia passageiro, envolvia malas, envolvia várias coisas, histórias de vida. Então a gente precisa dar crédito para aquilo que a gente ouve, a gente precisa dar crédito para a palavra de Deus, porque não existe lugar melhor para ter as nossas respostas, é a palavra de Deus. E é ela que a gente não quer, e é ela que a gente não quer ler, é ela que a gente não quer ouvir. E na verdade é isso. Todos os conselhos que nós recebemos de bom estão na palavra de Deus. E a gente muitas vezes não quer, a gente é negligente. E a gente esquece que nós não somos só nesse mundo. Que existem várias pessoas que envolvem com a nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção. E aquele dono do barco e o capitão, eles foram completamente negligentes. Então que a gente venha ter isso como um exemplo de vida, né? Não pensar só na gente, não pensar só na nossa posição, mas pensar que, peraí, independente de quem você é, independente se você é o empresário, independente se você é autoridade, é o líder, se você está ouvindo alguém falar alguma coisa, para ouvir. Aqui eles não deram crédito porque Paulo não era nada. Paulo nem entendia o que era para fazer. Então eles não quiseram dar bola. Boa noite, Theo, a paz, Deus abençoe, não tem problema. Nossa. Importante que você está aí. Tudo bom, Theo? Joia? Então eu vejo isso aí também, e vejo também uma questão, quando a gente toma uma decisão por impulso? Não, por política. Por exemplo, aqui o chefe da Capitão? O capitão, o oficial, né, o oficial encarregado dos prisioneiros, fala que ele deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do que a Paulo. Se você for pensar de forma política, com certeza, o que ele faria? Eu vou deixar de ouvir o dono do barco, vou deixar de ouvir o capitão para ouvir um prisioneiro? É verdade. Só que Paulo, além de ser, apesar de ser só um prisioneiro, ele era um homem impulsionado pelo Espírito Santo. Ele era um homem marcado por Deus na sua vida. E todos eles sabiam que ele havia se convertido, que ele havia mudado de vida, e assim, conheciam já a fama de Paulo, com que Paulo estava, como ele estava pregando, como ele estava vivendo, as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Porém, uma decisão política nem sempre é uma decisão correta, uma decisão politicamente correta, né? Nem sempre é correta. Por quê? Vou fazer para agradar o dono do barco, vou fazer para agradar o capitão. Você achou que fazer para agradar Paulo? Com certeza não. Mas Paulo tinha a direção e a voz que Deus tinha falado ao coração dele. Amém? Amém, é verdade. Devemos ser solucionador de problemas e não enxergar só o problema. Amém, é verdade.
Aqui, na verdade, eles foram imprudentes, né? Eles tomaram uma decisão, não pensaram num todo, pensaram só nesse, então a decisão deles foi bem imprudente. A gente tem que tomar cuidado para a gente não querer dar ouvido para as pessoas que estão tentando nos ajudar. Lógico, a palavra de Deus fala assim que a gente tem que reter aquilo que é bom. A gente só não pode ser negligente, saber que aquilo que as pessoas estão falando é o certo e é o melhor para fazer, mas deixar que a nossa vontade ou aquilo que a gente quer seja maior. E por eles não terem ouvido a Paulo, o conselho de Paulo, aqui no texto continua falando que eles começaram a sofrer com uma tempestade, com problemas durante a sua viagem, né? E ali foram vários dias que a Bíblia relata deles passando por ventos, por tempestades, por noite, por escuridão, enfim, passando por grandes dificuldades e até por fome. A Bíblia diz que eles deixaram de comer por alguns dias por causa do seu medo, então deixaram de comer. E Paulo estava ali tranquilo. Você vai derrubar o negócio. Paulo estava tranquilo, Paulo estava em paz, Paulo não perdeu a sua paz em nenhum momento, a Bíblia diz, tá? Então, aí no versículo 13 começa a falar ali sobre a tempestade no mar. Então, no versículo 14 fala assim que o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão soprou sobre a ilha e os empurrou para o mar aberto. Então os marinheiros eles começaram a não conseguir manobrar o navio para ficar de frente para o vento. Desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Eu acho muito interessante, irmãos, essa questão. No versículo 20 fala que a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas. Até que eles perderam as esperanças. Até que eles perderam as esperanças. Então, esses homens estavam já entregues, já praticamente esperando para ser mortos. Por quê? Por causa de uma decisão errada que eles tomaram. Por causa de uma escolha errada que eles fizeram. Toda decisão que nós fazemos, que nós tomamos fora da direção de Deus, seja para agradar alguém, seja para benefício próprio, ou que não seja direcionada por Deus, sempre nós vamos sair no prejuízo. Sempre nós vamos navegar sem direção. Sempre nós vamos navegar por um mar turbulento. Embora a gente pense que não, e embora no começo pareça que as coisas estão indo bem, mas quando nós começamos a navegar, durante o nosso trajeto, as coisas começam a piorar quando nós não temos a direção, quando nós não temos a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Como Paulo declarou, né? Boa noite, Silmara. Oi, Ju. Bem-vindos. Beijo. Deus abençoe. Joia. Sejam bem-vindos. Nós estamos lendo Atos, capítulo 27. Nós estamos no versículo 12. Agora eu vou ler o 21, tá? Vai no 21 agora. Então, aí eles começaram a ficar desesperados. Aqui fala que fazia muito tempo que ninguém comia. Então, olha, eu quero que você preste atenção nessa declaração de Paulo. Então, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me ouvido no princípio, não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Primeiro, o apóstolo Paulo aqui, ele repreende, ele fala: vocês deveriam ter ouvido meu conselho. Não é assim que acontece quando a gente aconselha alguém e a gente vê essa pessoa quebrando a cara, a gente vê essa pessoa sofrendo, a gente vê essa pessoa passando por dificuldades por causa das suas escolhas. Então isso aí acaba no nosso coração, a gente fica impaciente, fala: puxa vida, eu orientei, eu falei, por que a pessoa foi por esse caminho? Mas
a gente pode até aconselhar, a gente pode orientar, a gente pode dar a palavra, só que a decisão a gente não pode tomar pela pessoa. E aqui a gente começa a ver, mesmo assim, a misericórdia de Deus. Deus poupou a vida desses homens, mas Paulo falou assim, vocês deveriam ter me ouvido, vocês teriam evitado toda essa perda. Vocês teriam evitado todo esse prejuízo, todo esse problema. E ele fala assim, mas tem um bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Ele continua falando ali, olha, vocês vão perder o navio. As coisas materiais vocês vão perder, como já estão perdendo. Porém, a vida de vocês será preservada. Nenhum de vocês perderá a vida. Por quê? Porque ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Nós vemos aqui que o Deus preservar todas aquelas vidas naquela viagem era principalmente, não posso dizer, afirmar que era só por causa de Paulo, mas eu posso dizer que principalmente porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Ainda não havia chego o fim da vida de Paulo. Não era o tempo dele, o seu ministério, a sua vida na terra não havia acabado ainda. Deus ainda tinha algo para fazer através da vida dele. Só que o que acontece muitas vezes quando a gente não dá ouvido, tipo assim, aos conselhos, né, que é o que a gente está falando aqui, vou voltar um pouquinho lá no versículo 18 de Atos, capítulo 27, no 18, fala assim que eles foram obrigados a aliviar a carga do navio. Eles foram obrigados a jogar as coisas para fora do navio. E tem algumas traduções que falam que jogaram toda a armação do navio, que é tudo aquilo que trazia peso. Então o que acontece? Muitas vezes quando a gente toma qualquer tipo de atitude, ou a gente prossegue para um caminho que não era e tal, muitas vezes para a gente poder tentar voltar ou seguir, porque às vezes a gente é orgulhoso, na verdade, a gente não quer voltar. A gente não quer dar crédito para aquilo que já foi falado. Então mesmo assim a gente vai lá, não, eu vou até o fim agora. Não vou Só que daí o que acontece? Muitas vezes aquilo que tinha de bom dentro da gente, a gente vai jogando fora. Por exemplo, dependendo das coisas, até a credibilidade que a gente tinha, a gente acaba perdendo. Sabe, aquilo que era de bom, a nossa fé, a nossa confiança, a gente acaba perdendo. Pessoas que acreditavam em nós, acabam não acreditando mais. Pessoas que faziam de tudo para tentar nos ajudar, já não vão querer mais fazer. Então aquilo que é de bom, que fala assim, e diante de tudo isso, diante de toda essa situação, né? Diante de tudo isso, aquilo que era de bom, ele teve que jogar fora. Teve que ser eliminado. Né? Então, nós precisamos observar isso na nossa vida. Observar isso. E louvado seja Deus que quando Paulo chega e fala, olha, eu avisei vocês. Eu tentei alertar, eu tentei abrir os olhos de vocês, mas vocês não me deram ouvido. Tipo assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas aí o que Paulo fala? Fala assim, olha, eu preciso me apresentar a César. Então por causa da minha vida, que é isso que o Rodrigo está falando. Então por causa da minha fé, hoje você vai ser abençoado. Então por causa da minha fé, Deus vai ter misericórdia de vocês. Então porque eu preciso ser apresentada a César, vocês também não vão morrer. Vocês vão passar para o outro lado, porque eu preciso passar. Então muitas vezes Deus tem misericórdia da vida de outras pessoas, talvez por causa de você, talvez por causa de uma senhora que está orando,
talvez por causa da tua mãe que ora por você há anos, talvez por causa do seu esposo, da sua esposa, enfim, talvez você está orando pelo teu filho, por uma causa, e talvez está lá a sua esperança, por quê? Por causa de você, por causa da tua fé, por causa da tua certeza, por causa da tua confiança em Deus. Aí no versículo 25, 24, ó, no final do 24, né? E Deus em sua bondade concedeu a proteção a todos que navegam com você. E no 25, portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Então aqui, o apóstolo Paulo, de um prisioneiro, ele começa a exercer autoridade e se torna uma autoridade naquele lugar. E não só isso, mas a voz de Deus, falando assim, olha, vocês não vão se perder, nenhum de vocês morrerá, porque Deus tem um propósito na minha vida, um anjo me revelou, veio me falar que tem um propósito na minha vida, eu vou ter que comparecer diante de César, então vocês têm um bom ânimo, nada vai acontecer com vocês. Eu fico maravilhado com essa atitude de Paulo, com os ventos, a tempestade, a escuridão, a fome, assolando todos aqueles homens naquele barco. E o apóstolo Paulo, firme, seguro, confiante, e encorajando aquelas pessoas também a não se entregarem, a saber que eles seriam preservados também, porque Deus tinha um propósito na vida deles também. Então, aqui nós vemos que a voz de Deus sempre prevalece. Amém? Então nós vemos aqui depois que acontece o naufrágio, não vou ler o texto, mas no versículo 33 fala assim, ó, que enquanto amanhecia, Paulo insistiu que eles comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Nem um fio de sua cabeça se perderá. Essa tranquilidade, essa paz, que excede a todo entendimento, que somente Cristo pode nos dar, é algo que tem que encher as nossas vidas também. Tem que guardar os nossos corações também. Porque em situações de adversidade, de problemas, onde nós muitas vezes navegamos também, nosso coração tende a ficar descrente. A gente tende a perder a nossa fé, a gente tende a ficar enfraquecido, a gente tende a ficar aborrecido, a gente tende a ficar abatido, a gente tende a ficar desanimado. Quando as coisas acontecem em desacordo com o que nós pensamos ou o que nós queremos, então a gente começa a ficar entregue, ficar à deriva como esses homens estavam. E o que o apóstolo Paulo ele está aqui nos encorajando nós vivemos como ele viveu aqui nessa situação. Além de não estar preocupado com o que iria acontecer, porque a sua segurança estava em Deus, estava na palavra que Deus havia dado a ele através do anjo, ainda ele pôde ser um instrumento para encorajar aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, estavam ali naquele barco juntamente com ele. É justamente isso. Enquanto hoje a gente vê pessoas prostradas por causa das dificuldades, por causa das lutas, por causa da rotina, por causa de tudo que acontece, ele estava confiante. Não por causa da circunstância, porque a circunstância deles era a mesma, a situação deles era a mesma.
o lugar que eles estavam era o mesmo. Porém, a diferença estava na atitude, estava na confiança, estava na fé do apóstolo Paulo em relação àqueles homens. Por eles, estavam todos mortos. Para eles, aquele era o fim. Para Paulo, não. Para Paulo era o começo de uma grande vitória e de algo que Deus tinha que fazer na vida dele, através da vida dele. Falou assim, nenhum de vocês vai se perder, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Em seguida ele tomou o pão, deu graças na presença de todos, partiu um pedaço e comeu. Então todos se animaram e começaram a comer. Aqui, se a gente for analisar, existe um simbolismo aqui da presença de Cristo, né? Através do pão, ele ter comido naquele lugar, mas o efeito disso aí, que a gente vai se atentar agora, que todos se animaram e começaram a comer também. Depois dessa motivação e depois de Paulo ter comido, depois desse exemplo, depois dele ter trazido a presença de Cristo para aquele lugar ali, aqueles homens, eles se animaram. Porque onde Cristo está, onde a palavra de Deus está, ali há segurança, ali há fé, né? Ali há ânimo, ali há vontade de você vencer, de você conquistar, de você fazer. Por quê? Porque a presença de Cristo faz toda a diferença. Né? Então ali haviam 276 homens a bordo. E para a gente finalizar aqui, no versículo 41, mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pelas forças das ondas, começou a se partir. Então, aqui nós temos um texto onde a palavra de Deus ela se mostra uma palavra poderosa, uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz. Na verdade, mostra também que quando a gente não dá ouvido, existem as consequências. Se eles tivessem ouvido Paulo, não teria quebrado o barco, não teria feito nada disso. Entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente escolhe, ou a forma que a gente age, ou a decisão que a gente toma, ela traz, esse é fato, elas trazem as consequências. Que nem assim, tem gente que fala assim, Deus castiga. Deus, eu não vejo ele como uma pessoa, um castigador. Eu vejo ele como uma pessoa justa. Você escolhe, tudo que você escolhe, você vai ter que dar conta daquilo que você escolheu. Né? Então assim, nós temos opção de escolher. Nós temos opção de plantar, mas a gente não tem opção para colheita. A gente não tem como escolher aquilo que a gente vai colher. Se a gente plantou laranja, nós vamos colher laranja. Então aqui eles tiveram a opção, sim, de não passar por tudo isso. De não passar pelo medo, pela perda, pelo naufrágio, de não passar pela insegurança, pela tormenta. Eles tiveram, assim como eu e você, temos essa escolha. Nós temos como fazer isso. Mas muitas vezes é o mais difícil e a gente não quer. É verdade, as consequências vêm sem a gente escolher. Eu queria saber aonde que vocês escrevem para a gente poder ver. Peraí. Opa, tô ouvindo. Peraí, tá, gente? Ei, perdi tudo já. Olha lá, é isso mesmo. As consequências vêm sempre
Vem sempre das nossas escolhas. Exatamente, irmã Marli. Oi, Maria! Beijo! Oi, Vânia! Paz! O que falaram ali? A tia Marli. Não ouvi. Alguém escreveu? Não. Você virou a câmera pro outro lado. Meu pai. Ai, meu pai eterno. Onde você virou a câmera pro outro lado? Aqui. Não, acho que é aqui, ó. Olha lá. É o dedinho do meu marido, tá? Disfarça. Então é isso, tá? Então, o piloto e o dono do barco, eles poderiam fazer a história ser diferente se eles dessem ouvido para uma pessoa que, né, tivesse pelo menos retido o que era bom, talvez não teria passado por tudo isso. Então fica aí a dica para nós, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas mais velhas, a gente precisa ouvir mais conselhos de pessoas que são orientadas por Deus, a gente precisa ler mais a palavra de Deus, porque eu sei que muitos de nós, vou falar por mim, a gente é inseguro, a gente quer resposta imediata, a gente não tem paciência com as coisas, né? A gente é uma pessoa assim que a gente quer pra ontem. Eu sou assim. Eu quero as coisas pra ontem, eu não consigo ficar esperando. Imagina se eu tivesse com uma viagem, você acha que eu tivesse ouvido falar que ia ter naufrágio, eu não ia? Entendeu? Então, a gente precisa, eu preciso disso. Isso é o que eu preciso. Exatamente, ter humildade para saber que se está certo ou não. Exatamente, é bem isso aí mesmo. Falou tudo, Amanda. Então nós precisamos ter essa humildade, ou pelo menos ouvir o que a pessoa está falando e ver, né? Tentar encarar aquilo. Será que é? Será que não? Será que vai? Será que não vai? Boa noite, Débora. Deus abençoe. Né? É isso mesmo. E saber que Deus vai cumprir a palavra dele de qualquer jeito. Então, se você é escolhido do Senhor, se você é eleita do Senhor, se você ainda está no caminho meio complicado, volta. Porque a desobediência, a escolha, ela é dura, ela é triste. Você não precisa passar por coisas para vir para Jesus. Então, aí fica a dica, ó. Hashtag fica a dica. Não. Ou se você passar, você vai passar em paz, igual o Paulo passou, né? Exato. É um naufrágio. Todo mundo desesperado no barco e Paulo tranquilo. É mais fácil passar com Deus do que sem Ele. E Paulo aconselhando os camaradas ainda, né? E o duro que Paulo teve que estar no barco, né? Tinha que estar no barco. Ele tinha que estar no barco. Então, muitas vezes, a nossa atitude ou aquilo que vier acontecer, muitas vezes nós vamos estar junto. Nós vamos ter que passar junto. Porque quando a gente está no mesmo barco, existem pessoas com a gente. Como a gente falou no início. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Né? Todas as nossas escolhas existem consequências. E não tem como fugir delas. Então, se você ainda está aí assistindo, você tem ouvido, você ainda está batendo a cabeça, você ainda está ainda sendo turrona, volta, ou vai, faz, obedeça aquilo que o Papai do Céu está falando. É mais fácil obedecer do que sacrificar. Depois vem tudo machucado. É melhor do que ficar dentro do barco e passando por vento, tempestade, por barco quebrando, tendo que jogar as coisas para fora, né? Perdendo, né? A credibilidade, perdendo a fé, perdendo a segurança. E outras, viu, gente? Depois para voltar fica mais difícil. Eu falo que é igual quando você tem um compromisso. Ou quando é feriado. Vamos colocar aí um feriadão prolongado. Voltar na segunda-feira ou voltar no próximo dia não é complicado? A gente não quer acordar, a gente não quer... É a mesma coisa. Aquilo que é bom, ele vai até lá. Mas na hora que você chegar, que você vai ter que encarar mesmo, para voltar é difícil. Então para de enrolar, para de desobediência e vamos voltar para Jesus. Vamos cumprir o propósito, vamos ouvir o que as pessoas estão falando. Papai do Céu quer a gente, então vamos obedecer. Amém. Então, no último versículo fala assim, assim todos chegaram à praia em segurança. Só para a gente confirmar que a palavra de Deus se cumpriu, como ela sempre se cumpre, ela é sempre a verdade. Tá? Amém, irmã Marli? Glória a Deus, é isso mesmo. Então,
assim chegaram para a insegurança. Por quê? Porque porque a palavra de Deus é verdade, ela se cumpre. A gente querendo ou não, gostando ou não, aqueles homens concordando ou não, eles viram que a palavra de Deus na vida de Paulo era verdade, mas eles pagaram para ver e sofreram as consequências, né? Adolescente é assim, né? Só que tem velho que quer ser adolescente, quer pagar para ver. Paga para ver. Paga para ver não que é ruim, filho, você vai sofrer, tá? Então vamos em frente, vamos seguir Jesus aí, vamos no barco. Amém? Não tenta pular fora do barco, não. Ser negligente com a palavra de Deus ou com aquilo que você sabe que não está bom, que não está dando certo, que não está no caminho certo, que não está direito. Não seja negligente. Amém? Amém? O salário do pecado é a morte, carnal ou espiritual. Isso mesmo, Débora. É verdade. Amém, irmãos? É verdade e é sério. A desobediência traz consequências. Amém. Amém. Oi, Mi, beijo. Eu vi os meninos domingo. Ai, tava com uma saudade. Mas tá bom. Vai lá. Amém. Agora nós vamos jantar. Gente, Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aí nos ouvindo. A gente quis compartilhar essa palavra com vocês, que é bênção. E para nós está sendo bênção, sabe? E eu confesso para vocês que nessa parte do conselho, nessa parte de você ouvir as pessoas, eu sou uma pessoa muito, como eu já disse, meio turrona, sabe? Gosto das coisas do meu jeito, gosto das coisas... Então, muitas vezes eu quebro a minha cara com isso. Então, essa palavra, ela veio bem certinha para mim. Então, que assim como eu quero aprender, que você venha aprender também. É muito bom a gente ouvir as pessoas, e ouvir pessoas que têm credibilidade para falar pra gente. Não é escolher, não é isso. Um exemplo do que eu tô querendo dizer, senão eu vou fugir daquilo que eu falei, né? Mas um exemplo, se você quer um conselho da sua família, do seu casamento, não vai procurar uma pessoa que é divorciada, uma pessoa que é separada, ou um solteiro, porque ele não vai conseguir te aconselhar. Então você vai procurar um conselho de pessoas que vão fortalecer e que tem argumento para dizer que é bom e o que não é bom. Tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz, guardem o seu coração para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Boa noite, Deus abençoe, Amém. Boa semana para vocês também. Que vocês tenham uma semana abençoada e de prosperidade, de provisão de Deus, e recebo aí tudo de bênção sobre suas vidas, tá? Um abraço, fica na paz. Olha o que o pastor falou lá, o Fortunato, ó. Lerrou. Na multidão de conselho a sabedoria. Amém. Arigatô também, pastor. Deus abençoe, tá? Sayonara. Arigato. Valeu, pastor. Obrigado por prestigiar a gente aí, todos vocês que estão aí, nos ouvindo e compartilhando com a gente esse tempo. Valeu, Juninho. Um abraço, viu? Ó, que honra, hein? Já a gente vai se ver. Deixa acabar essa pandemia aí, nós vamos fazer churrasco junto. Amo vocês. Deus abençoe. A gente ama você também, tá, Juju? Beijo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bora você, ó. Pai, nós te damos graças por cada pessoa que está ouvindo. Obrigado por essa palavra, por este tempo tão precioso, Senhor. Continua nos dando, nos impulsionando, Senhor, com conselhos, com sabedoria, com discernimento, com autoridade, com poder que vem do Senhor, para que a gente fale aquilo que está dentro do teu propósito e tua vontade. Abençoa cada um, Senhor, multiplica sobre a vida deles a tua bênção, a tua provisão, a tua guarda, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam protegidos por Ti, livres de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Beijo. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, Jane. Oi, Jani. Tchau, Jane. Beijão. Um Tchau, gente. Deus os guarde e os proteja. Em nome de Jesus. Theo, beijão. Melhoras pra vocês, tá bom? Todo mundo que tá aí nos assistindo. Vânia, Deus te guarde. Tia, tio, Deus abençoe. Michele, um beijão. Cecília, beijo.
Tchau, gente. Ju, eu já falei. Deixa eu ver quem mais aqui. Rosa, Deus te abençoe. A Silmara, obrigada, Sil. Soninha, Pastor Dom, Cauane. Gente, beijo. Deus abençoe e os guarde. Tchau, tchau. Tchau.